Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu caro e amado e querido irmão e irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês em mais este dia. Que a paz do Senhor, que o seu Santo Espírito Santo, que a leveza, que a bondade, que a santidade do Senhor invada vocês em mais este dia, em mais este momento. Eu me chamo Tiago Freitas. Estou aqui da cidade de Campina Grande, Paraíba, com essa belíssima missão de levar a palavra do Senhor até a vocês. Eu te peço, tire esses breves minutos, seja abençoado com esta palavra e você verá que você sairá, depois de ouvir esse programa, uma pessoa renovada, uma pessoa mais confiante no Senhor, mais desejoso de ouvir sobre a palavra do Senhor e querendo ter uma comunhão com este Deus maravilhoso e Criador que nos criou e que nos formou e que nos fez para rendermos honras e glórias a este bondoso Deus. Nós estamos estudando o livro de Salmos, estamos lendo um salmo sequenciados. Nós lemos por último o Salmo 23 e agora vamos para o Salmo 24, que tem como título na sua epígrafe A Vinda do Rei da Glória. Diz assim a palavra do Senhor: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó porta, eternos, para entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Glórias ao Senhor. Meus irmãos, Davi, ele descreve de uma forma impactante a cruz do Salvador. O bom pastor, ele descreve no Salmo 22. O Salmo 23, ele descreve o cuidado do grande pastor. E neste Salmo 24, ele nos apresenta a coroa do Supremo Pastor. A coroa de glória, a coroa do Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, Deus Vitorioso, Deus Triunfante. E nós podemos dividir esse salmo em três partes. Do versículo 1 ao 2, os atributos do Deus Criador, do Deus que é adorado. Em segundo, do versículo 3 até o versículo 6, os atributos daqueles que o adoram, ou seja, os atributos dos seus servos, dos seus filhos. E do versículo 7 ao versículo 10, a marcha vitoriosa do Rei da Glória, o Rei adorado, o Rei esperado. E nós vamos discorrer sobre esse salmo. Vamos para a primeira parte, do versículo 1 ao 2, os atributos do Deus Criador, o Deus que é adorado. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Ou seja, o primeiro atributo do Senhor que nós podemos ver é um atributo de majestade. É um atributo de glória. O Senhor, a Ele pertence tudo e todas as coisas. Quem geralmente nós vemos que tem esse domínio, né? Nós podemos enxergar nos períodos antigos, as famílias reais, que o rei ele tinha domínio sobre toda aquela província. Já Deus não, Deus ele tem o domínio sobre todas as nações, sobre toda a galáxia, sobre tudo que foi criado. Então o primeiro atributo que nós conseguimos ver no Senhor é um Deus triunfante, é um Deus dominador, é um Deus criador. O mundo e o que neles habitam. Fundou ele sobre os mares e estabeleceu sobre as correntes e a estabeleceu. Nós podemos ver aqui um segundo atributo deste Deus maravilhoso, que é um Deus que é um arquiteto. É um Deus que é um criador perfeito. Não é como um arquiteto que estuda muitos anos, faz uma casa, um prédio e de repente vem um terremoto e por falta de ele ter previsto isso, o prédio vem a desabar. Não. Deus ele criou todas as coisas em perfeita sincronia, em harmonia.
Deus criou o universo, as galáxias, os planetas, o Sol, a Lua, a Terra. Meus irmãos, para vocês terem uma ideia, nós vivemos exatamente no único local no sistema solar em que é capaz de se habitar vida. Em nenhum outro planeta se é capaz de se ter vida. Deus nos colocou no exato ponto onde nós possamos ter o calor do Sol e possamos ter o auxílio da Lua na sua gravidade. Se nós estivéssemos um pouquinho mais afastados do Sol, nós morreríamos todos congelados. Se nós estivéssemos um pouquinho mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se não existisse a Lua, as ondas seriam enormes e os mares nos engoliriam. Então Deus nos fez de uma forma tão harmoniosa, tão arquitetônica, esse Deus que tem como atributo ser um Deus criador, um Deus que planeja, que projeta, que coloca tudo no seu devido lugar. A este Deus rendei glórias e graças. E olha que eu estou falando só dos atributos que o texto ele fala sobre o Senhor, entre tantos outros do nosso bom Deus que tem. Em segundo, os atributos daqueles que adoram, de nós que somos os adoradores e são seus filhos. E Davi começa dizendo, quem subirá ao monte do Senhor? Davi começa fazendo uma pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Me diga você, quem subirá ao monte do Senhor? E ele diz, quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem há de subir e quem há de permanecer? Porque nós conseguimos entender, meus irmãos, que muitas das pessoas até sobem à presença de Deus, mas muitas dessas pessoas não permanecem. E nós não temos só que subir à presença do Senhor, mas nós temos que permanecer na presença do Senhor. Porque a vida com Deus é que ela é comparada a uma maratona de grande distância, é uma grande maratona, né? São mais de 40 quilômetros, então nós temos que permanecer ali, constantes, inabaláveis, na vontade do Senhor. E ele diz, o que é limpos de mãos e puro de coração. Ou seja, isso é um atributo que nós temos que ter. Nós temos que ser pessoas justas, honestas. Temos que ser pessoas que não têm um mal em nosso coração. Temos que ser pessoas que não planejamos a maldade contra ninguém e nem usamos as nossas mãos para ferir e nem machucar ninguém. E ele diz que não entrega a sua alma à falsidade. Temos que ser pessoas verdadeiras. Não pessoas que cultivam a falsidade. Não pessoas que chegam aqui para uma pessoa e falam com ela, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. E quando esta pessoa, ela dar as costas, você tão simplesmente vai falar dela de uma forma falsa. Eu vi um trecho esses dias no Instagram que dizia desse jeito. Dizia, tome cuidado na mesa que você senta para falar mal dos outros. Pois quando você se levanta da mesa, o assunto é você. Então temos que ter bastante cuidado com isso, meus irmãos. Temos que ser pessoas verdadeiras e não falsas. É um atributo que nós temos que ter. Primeiro atributo, sermos honestos e justos. Segundo atributo, termos um coração bondoso. Terceiro atributo, sermos pessoas verdadeiras e não falsas. Quarto atributo, não jurar dolosamente. O que significa não jurar dolosamente? Significa não perverter o direito, né? Não jurar para tentar infamar uma pessoa, ou seja, mentirosamente, agir de forma honesta, justa e íntegra. Versículo 5, Davi diz, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Ou seja, esses que têm as mãos verdadeiras, honestas, o coração limpo, que é verdadeiro, que não é falso, esta pessoa que tão somente ela ajuda, ela obterá do Senhor as bênçãos e a justiça do Deus Salvador. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Ou seja, esses são os que verdadeiramente buscam a face do Senhor. A face do Deus Criador, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, do Deus de Davi, do Deus de Salomão, do Deus de tantos outros, meus irmãos. E esses obterão do Senhor a plena justiça. Em terceiro lugar, meus irmãos, a marcha do Rei da Glória, o Rei triunfante. E ele começa dizendo, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entrem o Rei da Glória. Levantai, ó portas. Quem são essas portas? Essas portas, muitos teólogos,
eles tendem a dizer que somos nós. É como se dissesse: ei, levantem suas cabeças e olhem para o Rei da Glória. Olhe para esse Rei triunfante, olhe ele triunfando sobre as hostes celestiais, olhe ele triunfando sobre os seus inimigos, olhe os portais eternos da glória do Senhor, todos triunfantes, todos adorando ao Senhor, adore ao Rei da Glória. Versículo 8, ele faz uma pergunta: quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Meus irmãos, muitos se exaltam aqui na terra. Muitos querem a glória, querem a bajulação para si. Podemos ver jogadores de futebol, podemos ver atores, atrizes, cantores, presidentes, prefeitos, entre inúmeras pessoas que são socialmente conhecidas. Mas só há um Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse que devemos honrar e glorificar e o adorar? O Senhor. Esse Senhor, ele tem a conotação do Deus Criador, do Deus que formou, do Deus que disse haja, do Deus que pegou o homem, formou do barro, soprou nas suas narinas, o Pai de Jesus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o Senhor que é forte, poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, o Senhor que não é fraco, que não fraqueja, o Senhor que tem todo o poder, o Senhor que vence todas as batalhas. Meus irmãos, por mais que nós endeusamos homens e mulheres por serem grandes desportistas, mas uma hora ou outra eles falham, uma hora ou outra eles caem, uma hora ou outra eles definham, mas o nosso Senhor não. Ele é um Rei todo-poderoso. O versículo 9 ele diz: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levante sua cabeça, olhe para o Senhor. Eu vejo essa conotação desse texto dizendo desse jeito: ei, fita os teus olhos e a tua cabeça para a glória do Senhor. Um velho sábio, ele sempre me dizia desse jeito, que aquele que anda olhando para os céus, ele nunca tropeça aqui na terra. Ele nunca se abala com as coisas que acontecem aqui. Porque nós vamos ter derrotas, meus irmãos. Nós vamos ter derrotas que são tão dolorosas que muitas das vezes nós definhamos, caímos, ficamos doentes, desanimados. Isso é normal, você é um ser humano, como eu sou, como qualquer um de nós. Não somos super crentes. Não vamos passar por todas as batalhas sorrindo, com o rosto na cara, não. Vai ter derrotas que vão ser tão dolorosas que vão nos levar ao chão, que muitas das vezes nós vamos pensar até em desistir. Mas é aí que está a beleza de andarmos sempre confiantes no Senhor e olhando para o céu, sabendo que o Senhor vai nos tirar dessa, que o Senhor tem algo melhor para nós, porque o nosso reino não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O nosso Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, esse é o Rei da Glória. Esse é que nós temos que adorar, meus irmãos. Esse é o Deus que nós temos que entregar a nossa vida, o nosso louvor, a nossa adoração, os nossos dias, a nossa manhã quando acordamos, os nossos momentos de refeições, entregarmos nossa refeição ao Senhor, glorificarmos e agradecermos por termos mais um prato de comida. É este Deus que nós temos que glorificar quando estamos indo para o nosso trabalho e pelo nosso trabalho. É esse Rei que temos que glorificar quando estamos voltando para a nossa casa, por mais um dia de batalha concluída, por estarmos chegando no nosso lar. É esse Deus da glória que temos que glorificar por estarmos à noite na nossa cama, podendo deitar nas nossas cabeças e repousarmos e termos um sono. É esse Rei da glória que em todo momento nós temos que glorificar o seu nome e dizer: Senhor, toda honra, toda glória, todo poder e todo louvor sejam dados ao Senhor. Que Deus te abençoe com essa palavra. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado, porque eu fui muito abençoado com essa palavra. Ó Senhor, eu louvo a Ti, meu Deus. Louvo a Ti por mais uma oportunidade de ler a Tua palavra, mais uma oportunidade de explanar, meu Deus, as Tuas sagradas Escrituras para os meus irmãos. Eu sei, Senhor, que eu não tenho o poder de convencer nenhum deles, mas eu sei que a Tua palavra tem este poder. E aquilo que eu falei não foi nada inventado meu. Foi tudo que está aqui, Senhor, nas Tuas sagradas Escrituras, e Tu sabes disso.
Que o teu Espírito Santo mova nos seus corações, porque a tua palavra ela tem o poder de penetrar dentro dos homens e fazer, meu Deus, aquele reboliço nos nossos corações e nos mudar, meu Deus. Mudarmos para melhor. Mudarmos para entendermos o Deus glorioso e criador, o Deus que tem tantos atributos. Termos os atributos que o Senhor nos pede, meu santo Deus. E glorificarmos ao teu santo nome, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Cura-nos, meu Deus, do pecado, meu Deus, da maledicência, da mentira, da intriga, da falsidade, de ter um coração sujo, meu Deus, e nos transforma, nos reveste do teu Espírito Santo. É isso que eu te oro e te agradeço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que a graça do Senhor invada o seu coração. Eu quero te fazer 2 pedidos. O primeiro é, se você ainda não faz parte deste grupo, se inscreva, me ajude a levar a palavra do Senhor para mais pessoas. Quanto mais pessoas se inscrevem, curtem, comentam, compartilham, mais o YouTube ele abre essa plataforma para que outras pessoas possam ver e possam ser edificadas com a palavra do Senhor. E o outro pedido que eu te faço é te lembrando sobre a ordem que Jesus Cristo ele nos deu. Ide por todo este mundo e levai o evangelho a toda criatura. Eu ouvi este chamado do Senhor, eu ouvi esta ordem e eu estou fazendo. Faça você também. Compartilhe essa mensagem, compartilhe outras mensagens bíblicas, compartilhe com o mundo o amor do Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele fez na cruz, porque foi por amor que Ele se entregou por nós, naquela cruz, para nos salvar. Que Deus te abençoe poderosamente a você e sua família. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.